Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje estamos aqui com a Juliane, ela é farmacêutica estética e vai falar um pouquinho mais sobre a sua profissão para o Dia do Farmacêutico. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Conta pra gente, como que você quis entrar para essa carreira, como que foi o início de tudo? Então, eu terminei, o ensino médio, já faz bastante tempo, e aí quando eu estava estudando para fazer vestibular, e na verdade eu não tinha muito, assim, eu só sabia que eu gostava da área da saúde, eu gostava muito de química, de biologia, e acabei indo, daí fui para essa área, de saúde, e aí conversando com algumas amigas que estudavam comigo, falaram em farmácia, mas eu não tinha muita ideia do que era a profissão em si. Aí fui fazer e me apaixonei na faculdade já pelas matérias, por tudo que a gente tem para fazer. Que interessante. E, bom, assim, tem alguns estereótipos, nessa profissão de, tipo, as pessoas acharem que só vai vender remédios, coisas assim. O que você falaria sobre esse estereótipo? Tem muito. Tem gente que vai fazer farmácia, vai ser vendedor, Tem gente... tem muitas pessoas que nem sabem que existe a profissão de farmacêutico. Acho que qualquer um que trabalha na farmácia é farmacêutico, Porque a gente tem os atendentes, E tem nas farmácias, normalmente hoje em dia a maioria tem pelo menos 2 farmacêuticos, porque o farmacêutico tem que estar em tempo integral, Durante o período que a farmácia está aberta. Mas, assim, claro que às vezes a gente escuta alguma coisa ou outra, ou vai ficar lá quando recarga de celular. Mas, assim, o trabalho do farmacêutico é muito além de vender o medicamento, Vender, assim, é o final ali do teu atendimento. O nosso principal papel lá dentro é a orientação farmacêutica para os pacientes, a orientação da equipe, instruir a equipe no que pode ser feito, principalmente o que não pode, ser feito. Controle de temperatura, controle de estoque de medicamentos, validade. Então, é bem mais complexo, A gente não vê essa parte, A gente acaba não achando que não é só aquilo que a gente vê. E sua especialidade? Qual que é a parte principal do seu trabalho? Então, eu sou farmacêutica desde 2000, eu me formei em 2000. E trabalhei muito tempo na área comercial, trabalhei muito tempo em farmácia, Daí fiz especialização em atenção farmacêutica. E aí agora fazem 3 anos, eu me interessei pela área de estética, aí fiz especialização em saúde estética, e hoje eu sou então farmacêutica esteta. Estou trabalhando nessa área com estética agora. E o que seria? Então, o farmacêutico esteta, ele é habilitado a fazer procedimentos minimamente invasivos. Então, a gente trabalha com botox, que é a toxina botulínica. A gente pode aplicar botox, pode fazer preenchimento labial, preenchimento de olheiras. A gente trabalha com rejuvenescimento facial, A gente trata manchas, como melasma, faz clareamento de manchas. Trabalha com gordura localizada. A gente pode aplicar, o pessoal chama de enzimas, São alguns medicamentos que a gente aplica no local onde tem gordura localizada para queima de gordura. Então, várias coisas, microvasos também, Aquelas veinhas, as varicoses que as pessoas têm nas pernas, a gente consegue fazer a secagem desses vasos. Quase tudo com agulha, quase tudo. Então, assim, a farmácia vai muito além do que a gente acha que é. Eu digo assim, a farmácia é uma profissão assim que te abre muitas portas. Você tem sempre trabalho, tem assim uma diversidade grande de áreas que você pode trabalhar. E tem muito emprego, assim, a questão assim de mercado de trabalho, eu posso falar assim, em 22 anos, vai fazer agora esse ano, eu nunca fiquei assim desempregada, assim, as vezes que eu não estive trabalhando foi por opção minha. Então, sempre muita gente assim requisitando, precisando do teu trabalho. E assim, bem gratificante, porque eu acho assim que a gente trabalha assim na atenção primária de saúde, porque é uma área de saúde, a gente não pode esquecer disso, a gente tem uma responsabilidade. E as pessoas chegam e a gente pode, nos ajudar, nos orientar as pessoas na forma correta, principalmente de usar medicamentos, ou ainda assim, de quando não utilizar, que eu acho muito importante, de quando não fazer automedicação, de quando não usar. Então, isso é uma responsabilidade grande e é gratificante quando a gente pode contribuir, para a saúde coletiva, para a saúde das pessoas. E, bom, assim, a gente está, num período diferente do comum, numa pandemia. Como que foi para você esse momento? Então, no início da pandemia eu ainda trabalhava em drogaria e foi bem desafiante, porque assim, era uma coisa muito nova, diferente para todo mundo, o pessoal com medo, nós com medo. Então, a gente foi um dos serviços essenciais que não parou, naquele primeiro ali momento de março, quando fechou tudo, era só nós e os mercados abertos,
posto de gasolina, alguma coisa assim, mas... Então, e as pessoas, assim, chegavam na farmácia, então a gente tinha que ter controle para o pessoal entrar, né, aquela questão do álcool, a gente ainda não estava habituado. E aí aquela falta, né, o início, assim, da pandemia foi muita falta de produto, né, tipo, não tinha álcool gel, não tinha máscara, o pessoal queria luva, não tinha. Aí o pessoal corria muito para a farmácia, comprava tudo que é polivitamínico, a gente não conseguia manter estoque de polivitamínicos, tudo vendia, porque as pessoas assim ficaram apavoradas, querendo aumentar a imunidade. Então essa questão de orientar as pessoas, de tentar não, né, de acalmar, né? A primeira a gente tinha que se acalmar, se controlar para a situação e passar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, né, um pouco mais de segurança, para que não, né, fizessem. Daí o pessoal quis fazer muita automedicação. Aí viu na mídia que a ivermectina era bom, que não sei o que. Daí o pessoal começou a querer comprar tudo. Tanto é que a Anvisa teve que intervir, colocar tudo como medicamento controlado por um tempo, porque senão as pessoas estavam tomando assim como se fosse qualquer medicamento, né? E qualquer medicamento tem contraindicação, tem reação adversa, então tem que ter esse cuidado, né? E daí numa situação assim grave dessa e inesperada, ninguém sabia como agir. Então, e a gente que estava ali na ponta, e normalmente é o primeiro local onde as pessoas vão, né? Ficou com resfriado, alguma coisa, nem sempre a gente tem acesso direto ao médico, né? De primeira escolha. Infelizmente, nem todo, né? Seria o ideal que qualquer queixa a gente pudesse recorrer. Mas então a farmácia normalmente é o primeiro local que as pessoas vão. Então a gente tem que ter essa... Foi desafiante, assim, por uma situação muito diferente. Mas passou, né? Acho que assim, o pior dessa parte, assim, já passou. E assim, as pessoas ainda buscam por esses remédios? Elas ainda se automedicam por causa do coronavírus? Sim, ainda se automedicam, né? Por várias questões, assim. Eu acho assim, a automedicação não é uma coisa ruim se ela for orientada. Existe a gente chama de automedicação responsável, mas o que é automedicação responsável? Quando a gente usa medicamentos que não requerem receita médica, né? Porque tem os medicamentos que são livres de prescrição e os medicamentos que a gente, né, usa com orientação do farmacêutico, né? Se a gente tem uma orientação do farmacêutico de quanto usar, e assim, sempre tem um limite de dias que eu posso usar o medicamento. Eu não posso, assim, começar a fazer, às vezes estou lá um mês tratando uma dor que não passa, isso daí já não é uma automedicação responsável. Então você usa ali um dia, 2 dias, não melhorou ou piorou, tem que procurar atendimento médico. Mas as pessoas se automedicam, né? A gente está num país, a gente não tem, né, como eu falei, assistência médica não chega a todos os locais. Então, sempre que a pessoa precisar tomar um medicamento, né, a gente orienta que procure na farmácia, falar com o farmacêutico, né? E assim, o bom farmacêutico vai avaliar, caso a pessoa pode tomar algum medicamento que não requer receita médica para melhorar um sintoma, uma dor, qualquer coisa, senão tem que encaminhar para o médico. Viu, muito obrigada por ter vindo aqui. Dado essa entrevista pra gente. É muito interessante saber um pouquinho mais sobre, né, essa profissão maravilhosa e muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mesmo. Essas e outras entrevistas você vê no nosso jornal impresso e no nosso site www.diarioderiomafra.com.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigada.